Gente, vamos continuar falando de política? É que a última pesquisa IPEC mostrou que 10% dos eleitores ainda se consideram indecisos. É o menor índice desde 1989. Mas essa fatia do eleitorado pode definir a eleição. E mais, pode dizer se a corrida ao Palácio do Planalto se encerra já no próximo domingo ou se a gente vai ter um segundo turno. E para falar sobre isso, a gente conversa pela internet com o cientista político Bruno Caraza. Oi, Bruno, tudo bom? Me ouve bem? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, o Depois ainda retorno do dessa Bruno para aula mim está aqui. muito baixo. Se puderem aumentar? Bacana. Bruno, boa tarde, te agradecer por falar com a gente. Espero que eu tenha acertado a pronúncia do seu sobrenome. E eu queria Não, tá saber... certinho. Maravilha. Eu queria saber sobre esse número de indecisos que estão aí nas pesquisas. A gente está a 4 dias da eleição. Como os candidatos, qual estratégia eles podem usar para conquistar esse voto de quem ainda não sabe em quem vai votar? Pois é, né, Luiz? Apesar, né, desse cenário aí de cristalização do voto que a gente já observa já há muitos meses na eleição brasileira, né, desse ano, a gente olha os dados sobre a intenção de voto dos eleitores, desde muito cedo, desde fevereiro, março, já tem um percentual grande de eleitores aí no início, na casa dos 70%, agora já bem mais do que isso, já certos do seu voto, né, principalmente os eleitores de Lula de um lado e de Bolsonaro de outro, né. Apesar dessa cristalização de votos, a gente ainda tem um contingente que, apesar de ser o menor da série história, como você mesmo apontou, mas que é um contingente que pode definir o resultado na eleição, principalmente em termos da sua definição ou não da eleição presidencial já neste domingo, né? Então, esse contingente de eleitores pode fazer com que a balança penda para um lado ou para outro, e não é à toa que os principais adversários entram nessa reta final dispostos a conquistar esse eleitor que ainda está indeciso. E é bom lembrar que não se trata apenas de uma estratégia só de Lula e Bolsonaro. A gente sabe que, principalmente Ciro Gomes e Simone Tebet, apesar das chances reduzidas de irem ao segundo turno, esses dois candidatos eles buscam ter uma votação expressiva para continuarem relevantes no jogo político para depois das eleições desse ano. Então, é um cenário que realmente essa disputa pelo eleitor, o eleitor indeciso, ganha contornos assim dramáticos nessa reta final da campanha. Bruno, uma coisa que eu queria saber dessa análise que a gente pode fazer do momento, a gente tem visto uma campanha muito intensa, sobretudo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais, chamando para essa questão do voto útil, tentando convencer esses eleitores indecisos, com o apoio, inclusive, de uma grande parcela dos artistas brasileiros. Isso tem uma influência? A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está vendo isso como uma opção para definir o jogo logo? Ah, sem dúvida nenhuma. É uma estratégia que, inclusive, funcionou recentemente, né? Quando a gente teve aquela mobilização de vários artistas, vários influenciadores nas redes sociais em busca do alistamento dos jovens de 16 a 18 anos para votarem nas eleições desse ano. Houve essa mobilização, isso deu resultado, a gente teve um índice recorde nesse ano de alistamento eleitoral desses jovens, e é a estratégia que o PT e os lulistas tentam repetir nessa reta final de campanha. Mobilizar, colocar aí artistas, atletas, influenciadores digitais na mobilização do eleitor para comparecer e votar nas eleições de domingo, né? A gente sabe que, apesar do voto no Brasil ser obrigatório, o ônus de não votar ele é muito baixo, né? A multa, as penalidades, elas são praticamente irrisórias, e então qualquer
esforço para mobilização do eleitor nessa reta final é importante, porque esse eleitor, não basta ele responder à pesquisa ou se manifestar nas redes sociais, né, declarando seu apoio a esse ou aquele candidato. O que conta mesmo é o voto na urna, e se os eleitores não comparecerem, um voto a menos e uma menor chance do Lula, por exemplo, liquidar a fatura já no próximo domingo. E, Bruno, a gente tem visto nas pesquisas que o perfil dos indecisos, do eleitor indeciso, é quase que, a gente pode falar da eleitora, né? Porque é majoritariamente feminino. O que essa fatia do eleitorado busca em um candidato e como conversar com esse público que está indeciso? A gente viu o eleitor, a eleitora brasileira, né, que é a maioria, né, do eleitorado brasileiro, ela normalmente, né, em termos quantitativos, ela já é importante, porque é mais da metade do eleitorado brasileiro. Outra característica desse eleitorado é um eleitorado que demorou a se decidir. Então, quando a gente acompanhava lá a busca por um candidato viável de terceira via, num candidato que tem um perfil nem Bolsonaro nem Lula, né, a gente sempre acompanhou, desde o ano passado, que a maior tendência de opção por esse candidato que fugisse às alternativas de Lula e de Bolsonaro era justamente a eleitora brasileira. Recentemente, quem tem conseguido captar, né, essa preferência do eleitorado feminino no Brasil é a candidatura de Lula, até porque o Bolsonaro não consegue, né, dialogar e atrair, se mostrar convincente para essa eleitora brasileira. A gente já era uma dificuldade do Bolsonaro, a gente sabe que o Bolsonaro tem um passado de declarações, desde a época que ele era deputado, né, contra as mulheres, né, frases agressivas, frases preconceituosas, que pesam muito, né, no seu histórico. Então há uma resistência muito grande das mulheres em votarem em Bolsonaro. Durante a campanha a gente viu episódios, como no caso do debate da Band, né, em que o Bolsonaro atacou gratuitamente a jornalista Vera Magalhães. Depois houve o debate em São Paulo, que um deputado estadual apoiador de Bolsonaro fez a mesma coisa, né? Tudo isso pega muito mal para o eleitorado. Bolsonaro tentou contornar essa resistência do eleitorado feminino, colocando aí a primeira-dama como sua porta-voz, né, para dialogar com essa fatia do eleitorado e com o eleitorado evangélico, mas ele ainda tem muita dificuldade. Então, é um voto difícil de ser atraído, né, e não é à toa que a maior parte dos candidatos indecisos, dos eleitores indecisos agora, faz parte desse grupo do eleitorado feminino. Então, é um voto difícil de ser conquistado, né? É um voto que precisa de proposta, precisa de políticas concretas, e a gente vê que tem uma dificuldade dos candidatos de alcançarem essa eleitora mulher aqui no Brasil. Perfeito, Bruno. Eu agradeço bastante sua participação. Esse é o Bruno Corazza, analista político, que trouxe para a gente aí um pouco do panorama de como está a situação aqui no Brasil e, né, essa eleição que se avizinha. Muito obrigado, Bruno. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Tchau.